Amém? Queria chamar aqui a irmã Marília para estar orando pela missionária do Senhor. A paz do Senhor, igreja, amém? Estenda a sua mão para cá. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos, meu Pai, pelo rico privilégio, Deus, de estarmos aqui na tua casa, te servirmos, meu Pai, com alegria. E neste momento, Senhor, nós queremos apresentar a tua filha, a irmã Laís, que estará a ministrar a tua palavra, Senhor. Usa ela, Deus, nesta noite com autoridade, poder e unção. Que tudo aquilo, Deus, que ela irá ministrar nesta noite, meu Pai, possa ficar guardado no nosso coração, para que não possamos pecar contra ti. Fala nesta noite, Senhor, através da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu estou muito feliz por esse convite que a amada igreja me fez. Confesso que um pouco nervosa. A gente que não tem esse costume de estar aqui no púlpito, né, dá aquele frio na barriga. E eu, Senhor amado, quando a Marília me falou, eu fiquei, meu Deus amado, eu nunca fui de pregar, né, na igreja, assim. Sempre cantava, apesar de não saber cantar, mas sempre cantava. E eu digo que já de então aceitei o convite, já fui buscar a Deus para o Senhor me dar uma palavra. E viajamos, né, como os irmãos sabem, chegamos de viagem essa semana, já bem na festa, ainda não tinha me preparado. Mas quando foi ontem, o Senhor falou comigo. E eu trouxe para os irmãos hoje a passagem de Jó. Eu sei que aqui, creio que todos já ouviram falar sobre Jó, quem era Jó. E eu quero pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo 1. E vamos ler aqui junto do versículo 1 ao 12. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste só concebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui, meus irmãos. Amados, quando eu estava lendo sobre Jó, como eu disse, vários aqui, todos conhecem já a história de Jó, mas de imediato me veio um questionamento, que quando Satanás vem diante da presença do Senhor e questiona o Senhor questiona de onde ele vem, e ele fala que estava rodeando a terra, e o Senhor pergunta se ele viu seu servo Jó. E ali o Senhor descreve Jó para Satanás. E me veio esse questionamento da identidade de Jó para Deus. Quem era Jó para Deus? E o Senhor deixa bem claro que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E no mesmo instante eu pensei: quem somos? Qual a nossa identidade diante de Deus? Quem nós estamos sendo diante de Deus? Será que o Senhor tem nos vistos como homens e mulheres íntegros, retos, que a gente está na posição de se desviar do mal, que estamos temendo a Deus? E o Senhor aqui, ele descreve muito bem Jó, ele tem a convicção de quem era Jó, né? E aí o Senhor permitiu que o inimigo tocasse em Jó. E me veio outro questionamento: mas se Deus ama Jó, se ele vê Jó como homem, que não há na terra um homem como Jó, por que o Senhor permite que o inimigo tocasse em Jó? Eu fiquei, meu Deus, a Bíblia é bem clara quando o Senhor retrata quem é Jó para o inimigo, e mesmo assim ele permite que Satanás tocasse em Jó, que era o seu servo íntegro e que o temia. E aí eu fiquei, por que ele permitiu que Jó passasse por todo o sofrimento que ele passou, né? Como os irmãos sabem, no decorrer da Bíblia, Jó começa a perder os seus filhos, começa a perder toda a sua riqueza, ele começa a perder a sua saúde também. Então Jó se encontra na posição de quem tinha tudo, não tinha mais nada, nem a saúde ele não tinha mais. E aí, quando eu me perguntei isso, depois eu, orando ao Senhor, conversando com o Senhor me revela que o que eu entendi foi que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse, porque quem nos conhece é Deus. Quem tem o controle da nossa vida é Deus, e não é o inimigo. Quem sabe o quanto a gente suporta é Deus. Então o Senhor conhecia o seu servo, o Senhor conhecia o seu filho. E quando nós estamos passando por uma provação, quando o Senhor permite que a gente passe por provas, por lutas, é porque Ele sabe que nós podemos suportar. Ele sabe, Ele que está no controle da nossa vida. E quando eu lendo, e quando eu percebo que a intenção do Senhor era mostrar para Satanás que Jó, que era ele que tinha o controle da vida de Jó, ele era maior do que Jó, e que Satanás, mais uma vez, queria provar, mostrar a ele que ele era um derrotado. Porque a palavra do Senhor fala que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E aí eu fico, mas qual o objetivo de Satanás? Porque Satanás ele foi bem afrontoso. Ele fala que se não for as bênçãos de Deus, se não fossem as bênçãos de Deus na vida de Jó, Jó blasfemaria. O objetivo dele era querer dizer o quê?
que Jó só era fiel a Deus, Jó só o servia porque o Senhor o abençoava. Era isso que ele queria mostrar. Não era apenas destruir a vida de Jó, mas era dizer que para servir a Deus, nós temos uma condição, que se o Senhor estiver nos abençoando, nós estamos adorando. Mas se chegar a dificuldade, nós negamos, nós reclamamos, nós murmuramos. Era esse o objetivo do inimigo naquele momento. E eu quero dizer aos irmãos que, meus irmãos, é na dificuldade que nós devemos adorar mais ainda. É na bênção e é na dificuldade, porque é na dificuldade que o inimigo encontra uma brecha nas nossas vidas para querer destruir as nossas vidas. É na dificuldade, é na luta que você pensa: meu Deus, eu estou sozinho, não tenho ninguém, como que eu vou passar por isso? Não aguento mais. Quantas vezes nós imaginamos, nós pensamos que está difícil e que nós não aguentamos mais, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos deixou. Não é verdade? E não é fácil, né, irmãos, a gente servir a Deus. A gente sabe que a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições. Não a gente está nos caminhos do Senhor e imaginar que será somente flores, que o caminho ele é leve, o fardo é pesado. O Senhor mesmo fala que o fardo é pesado, que cada um de nós devemos carregar a nossa cruz. E eu lendo o texto, deixa eu ver aqui. E aí eu depois fiquei: quem é Deus para nós? Qual a posição que o Senhor está nas nossas vidas? Será se nós temos colocado Deus como prioridade? Será que se o inimigo pensa que se eu mexer, se eu tirar a bênção, esse filho, ele vai reclamar, ele vai murmurar, ele vai blasfemar? Porque Deus, ele nos abençoa, mas ele nos quer maior do que a bênção na nossa vida. Não é porque o Senhor abre a porta que devemos esquecê-lo. Devemos colocar ele como segundo plano. O Senhor, ele tem que estar como prioridade nas nossas vidas. E Jó, ele mostrou que mesmo ele sem nada, mesmo todos sendo contra ele, ele não blasfemou. Jó, ele foi abandonado pela sua esposa, ele foi abandonado pelos seus amigos, a quem ele amava, o abandonaram. Incentivaram ele a negar Jesus. Como pode nessa situação e você ainda adorar esse Deus? Mas o inimigo, ele joga sujo. O inimigo, ele joga baixo, porque ele não brinca de ser quem ele é. Então, ele vai usar muitas das vezes pessoas que você ama, pessoas que você confia, para querer lhe tirar da posição de servo íntegro e reto. Ele vai querer lhe confundir. Como pode o meu irmão, o meu amigo, que eu tanto confio, me magoar desse jeito? Porque o inimigo, ele não brinca, meus irmãos. E às vezes a gente acaba, aquele ditado, às vezes a punhalada vem de quem menos imaginamos. Mas em nenhum momento Jó deixou de confiar em Deus. E a minha palavra para os irmãos hoje é justamente essa: que Jó, ele em nenhum momento deixou de ter confiança em Deus. E em nenhum momento Jó, ele podia estar sozinho ali, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele fala que nu eu vim ao mundo, nu eu volto para minha mãe. Ou seja, em nenhum momento Jó acreditou que o Senhor tinha o abandonado como todos pensaram. Ele confiou, ele continuou firme, ele continuou com a fé inabalável, como o pastor leu aqui no começo do nosso culto. Ele continuou com a fé inabalável no Senhor. E foi aí que o Senhor honrou a Jó. O Senhor depois mostrou que estava no controle da sua vida,
Quando Jó mostrou que ele tinha confiança dele em Deus, o Senhor reestruturou a vida de Jó. E a palavra do Senhor fala que ele reestruturou até mais do que Jó tinha. Que tudo que ele tinha se multiplicou. Que se ele já era o homem mais importante, ele ficou ainda mais. Porque é essa posição que o Senhor nos coloca. Quando a gente em tudo entrega nas mãos de Deus, quando a gente acredita que o Senhor está no controle da nossa vida, Ele nos coloca em posições maiores do que imaginamos, maiores do que pensamos, Ele nos coloca. E que a gente, irmãos, possamos continuar sendo firmes, que mesmo quando vier a dificuldade, adore. Clame ao Senhor, ore. Eu digo para vocês uma experiência minha que aprendi, na verdade, até com meu esposo isso. Eu sempre ficava, meu Deus do céu, que difícil, reclamava. E até uma vez o pastor me questionou, irmã, me diga uma qualidade do irmão Júnior. E eu pensando e falei para ele, pastor, pode estar a dificuldade que for, mas o Senhor não vai ver o irmão Júnior reclamar. E eu aprendi isso com ele, que não importava a dificuldade, era confiar em Deus. Tinha momentos que só Deus sabe o quanto estava difícil, o que a gente precisava, e que só se via parede, não tinha uma janela, não tinha uma brecha. Mas eu ia orar e falava, Senhor, eu confio, meu Deus, que o Senhor vai abrir uma porta. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor vai abrir a porta. E eu te adoro, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Porque se estamos na dificuldade, é porque o Senhor permitiu. E Ele quer, depois da dificuldade, lhe levar a lugares que você não imagina. Depois da dificuldade, Ele vai fazer acalmar a tempestade. Depois da dificuldade, vai vir a bonança, vai vir a vitória. Pode crer, meu irmão, que não tem na Bíblia um só homem que confiou em Deus e que ele não respondeu. Pode procurar se tem, né, pastor? Não tem. Todos que confiaram em Deus e todos que confiam em Deus. Você pode pensar que não tem mais jeito, mas o Senhor, Ele traz a resposta e Ele traz a vitória. E Ele mostra para você o quanto você tem valor. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Ele pagou o preço maior do que qualquer outro preço por nós. Ele nos limpou, Ele nos lavou. E devemos colocar no nosso coração a confiança em Deus. Devemos crer firmes, meus irmãos, que o Senhor está conosco em todos os momentos. É na alegria, é nas dificuldades, é na bonança. O Senhor está conosco. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que palavra é forte. Irmãos, não há crescimento na zona de conforto. Coloque isso no seu coração. Não há crescimento na zona de conforto. E não há conforto na zona de crescimento. Se coloque de pé. Deus provou a Jó, mas na verdade nós aprendemos aqui hoje através da pregação da irmã Laís que Deus não estava provando simplesmente a Jó. Deus estava demonstrando para Satanás que o seu servo Jó o servia não pelas bênçãos, mas porque ele reconhecia quem Deus é. Rapaz, foi revelação do céu. Não foi carne e sangue que te revelou este mistério. E aí, meu irmão? Deus pode fazer isso comigo, com você também? Mostrar para Satanás, ei, tá vendo ali o meu servo? Me adora não é só por causa das bênçãos, não. Ele sabe quem eu sou. Eita glória. Há um louvor que diz assim: ao único
que é digno de receber. A igreja, a honra